Bom, nós vamos dando os avisos e devagarinho o pessoal vai entrando. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, né, à nossa Feira Cultural Espírita da USE Distrital Vila Maria, na sua 19ª edição. São 19 anos, né, realizando esse evento que para nós é tão precioso e nos trouxe tantas coisas boas. Esse evento é realizado com 5 casas que compõem a USE Distrital Vila Maria, sendo elas o Centro Espírita Gabriel Ferreira, o Centro Espírita Evangelho em Ação, o Centro Espírita Estudantes do Evangelho, o Centro Espírita Luz e Verdade e o Instituto de Difusão Espírita Antônio Leme. Essas casas unidas formam a USE Distrital Vila Maria. E é com grande alegria que nós temos aí na tela a programação dessa nossa feira, que mais uma vez, pelo 2º ano consecutivo, está sendo virtual, né, em razão da pandemia, que nós estamos aí já chegando no final, e infelizmente não podemos fazer presencial, como os 17 anos anteriores, mas o 18º e o 19º é virtual, mas nem por isso ela vai perder a sua beleza e a sua grandeza, porque temos aí temas extremamente importantes, sendo que o tema central é educação, construindo um mundo melhor. Antes de apresentar nossa convidada da noite, alguns recadinhos. Os microfones de todos serão fechados para que não haja interferência no som. Como sempre, as perguntas devem ser enviadas através do chat, perguntas ou comentários durante a exposição da Fabiana, né? Esse vídeo está sendo gravado, irá para o canal do Gabi. Então, vão até lá, dá um like, compartilhe, inscreve-se no nosso canal, vê se, né, souber de alguém que está precisando ouvir uma palestra com esse tema, envie, compartilha, vai ser muito bom para nós e vai enriquecer a nossa feira e vai enriquecer o nosso canal, sem sombra de dúvida. E outra, são informações preciosas que não podemos guardar só para nós, mas que temos que dividir com todos aqueles que necessitam ouvir, né? E como sempre, a FEICUT tem nos trazido muitas coisas boas. É uma feira que sempre procurou buscar o lado cultural também, com música, dança, artesanato, perdão, histórias em quadrinhos. Tivemos tantas coisas boas nesses 18 anos já de realização, e nós, no decorrer de todo esse tempo, ganhamos excelentes colaboradores, pessoas que estão conosco até hoje, e um deles, sem sombra de dúvida, é o nosso querido José Renato. Ele é um quadrinista e fez questão de enviar para nós um vídeo falando da importância, né, da grandeza das histórias em quadrinhos e que está tranquilamente relacionado com o tema central da nossa FEICUT e com os temas de todas as nossas exposições no decorrer do mês de outubro. Então, eu convido todos vocês para que juntos possamos assistir. É um vídeo curtinho, viu, gente? Não dá nem 2 minutinhos. O vídeo do José Renato, e prestem atenção nas dicas que ele dá, são dicas preciosas, vale a pena. E ele é uma simpatia, ele é gente boa pra caramba. Vamos lá, Álvaro? Fala galera da FEICUT, boa noite. Meu nome é José Renato, sou quadrinista amador, aficionado por histórias em quadrinhos. Vou dar algumas dicas para você sobre história em quadrinhos e educação. Em comemoração aos 200 anos da independência do Brasil, eu trouxe esta edição da editora Ática, História do Brasil em Quadrinhos. Fala da chegada da família real portuguesa ao Brasil, o dia do fico e a independência. Com um traço descolado, humorístico, e um modo suave de contar essa história do Brasil imperial, você pode utilizar isso em sala de aula ou até mesmo para aprimorar os seus conhecimentos sobre a época do Brasil Império. O artista utilizou obras de pintores para fazer alguns dos quadrinhos e você pode ter essa referência no final da HQ. Também você encontra um pouco sobre os 4 autores no final da HQ, e essa é uma das melhores obras sobre o assunto.
eu recomendo a você. Você pode encontrá-la facilmente na estante virtual a preços bastante convidativos. Não é uma propaganda, mas é onde eu compro as minhas histórias em quadrinhos. E para você que é espírita e é aficionado por histórias em quadrinhos e gosta de ler, a gente se vê na sexta-feira que vem com mais uma dica de quadrinhos na Feicute. Tchau! É uma simpatia, gente. Ele é gente finérrima e todos os anos o Renato está dando a sua contribuição de alguma forma para que a nossa feira seja cada vez mais bonita e tenha mais o cunho educacional, que é o que nós sempre pretendemos, levar coisas boas para que as pessoas possam ter a oportunidade de aprender cada vez mais, assim como cada um de nós aqui presente. E nessa noite nós temos uma pessoinha assim muito especial conosco, né? Além de ser dona de um sorriso muito lindo, ela é educadora e ela é fonoaudióloga. Ela é a Fabiana Laurito. E ela vai nos falar hoje sobre um mundo melhor começa com a educação. E eu tenho certeza que nós vamos nos encantar com a Fabiana. E desde já agradecemos ela ter aceito o nosso convite. Fabiana, você está iniciando a nossa Feira Cultural Espírita, está brilhantando a nossa feira e está deixando a nossa tela mais bonita ainda com esse sorriso. Seja bem-vinda e muito obrigada. A palavra é sua. E no final, gente, quem tiver perguntas ou comentários, utilize o chat, por favor, que no final a gente passa para a Fabiana. Ai, 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 boa noite a todos e a todas. Acho que quando eu conversei com a Martinha, que ela me contou da Feicult, aí eu falei, meu Deus, educação, claro, é um tema gostoso e que a gente tem muito para falar, para compartilhar, mas aí agora abrindo a feira, né? Ui! Seu pai deve estar muito orgulhoso, viu, Fabiana? Porque ele era assim, ele adorava o nosso evento e ele era a nossa atração maior sempre, né? Fazendo a parte social daquele jeito tão bonachão, tão gostoso dele. Vocês sabem que vocês aí da casa, nós temos um quartinho, né? Que era onde ele ficava no computador. E tem uma foto de vocês na Feicult que fica num quadro nosso. Então a gente olha basicamente todo dia para vocês lá. É muito bom, muito bom. Vocês sabem, eu já falei isso da outra vez, que, assim, para mim é muito bom estar aqui com vocês. Toda vez que eu venho aqui, o começo para mim é difícil, porque vem muita coisa na cabeça, muita lembrança, né? Então, apesar de 4 anos aí terem se passado, mas a gente sabe que a presença é muito forte, né? Vocês trazem muitas coisas boas aqui para a gente. Então, começar às vezes é difícil, mas a gente vai. Que bom estar aqui de novo com vocês. Acho que da gente poder falar de um tema que é tão... acho que tão fundamental aí nas nossas vidas, né? Da gente pensar a educação aí como um espaço mesmo de ampliação, né? Ampliação do pensamento, ampliação da cultura, como um espaço mesmo de um mundo melhor, né? Então, acho que a gente... a ideia, acho que a gente possa mesmo dialogar aqui. Eu trouxe algumas telas, acho que para iniciarmos a nossa apresentação aqui. Então, a ideia é que, se vocês qualquer coisa, podem me chamar, que aí agora eu não vejo vocês, mas acho que vocês veem a tela, certo? Sim, Fabiana, estamos vendo a tela. Então tá. Então, como eles disseram, eu sou a Fabiana, eu sou fonoaudióloga, sou também professora, pedagoga, da rede municipal aqui de São Paulo. Trabalho nas 2 áreas, são 2 áreas que eu tenho bastante carinho e são bastante caras para mim e que se relacionam aí, e a gente vai falar um pouco disso quando a gente for aqui para a próxima tela, mas acho que para a gente poder falar aí de educação mesmo, né, quando a gente traz aí a temática, um mundo melhor começa pela educação,
eu não consegui não trazer para a nossa roda de conversa Paulo Freire, né? Que está fazendo aí 100 anos, né? O centenário de Paulo Freire, agora em 2021, setembro, fez 100 anos, né? Do seu aniversário. E eu não consigo não trazê-lo. E aí deixo até um convite, que acho que tenho certeza que vocês todos já devem ter visto, mas que a gente tem aí várias homenagens acontecendo, e uma delas é no Itaú Cultural, né, que começou agora, dia 18 de setembro, e vai até o comecinho de dezembro. E que acho que vale a pena a gente ocupar esses espaços também. Mas eu trouxe, é um vídeo curtinho, porque tem uma fala que eu acho que traz bastante aí uma das coisas que me veio à cabeça quando a Martinha me faz esse convite para falar sobre um mundo melhor que começa pela educação. Então, vou clicar aqui, acho que vai. Não pode existir um ser permanentemente preocupado com o vir a ser, portanto, com o amanhã, semifinal. Sonhar aí não significa sonhar a impossibilidade, mas significa projetar. Significa arquiteturar. Significa conjecturar sobre o amor. Eu sou um intelectual que não tem medo de ser amoroso. Eu amo as gentes e amo. E é porque amo as pessoas e amo o mundo que eu digo para a minha vida social se implante antes da caridade. É só a abertura aí da ocupação aí do Itaú Cultural. Vou voltar aqui. Ai. Pode deixar, né? Se a gente vai falar um pouco aqui. Eu, quando assisti esse pequeno vídeo, e ele traz, né? Eu sou um intelectual que não tenho medo, né, de ser afetivo, de ser amoroso, e eu acho que isso é uma das coisas que estar aqui com vocês, estar nesses espaços, ou estar em qualquer outro que nós possamos e que nós ocupamos aí diariamente, esse legado da gente poder ocupar todos esses espaços, mas não esquecer da amorosidade, da afetividade, da sensibilidade. E eu acho que a educação, quando a gente diz aí, né, um mundo melhor começa pela educação, eu acho que a gente traz um pouco disso, a educação nos humaniza, né? Ela traz aí o que é do humano, né? Como é que a gente resgata diversas possibilidades de interação a partir da educação. E aí, quando eu vou dizer de educação, fiquei pensando, por onde a gente começa, né? Eu me fiz essa pergunta, porque a gente pode ir para vários caminhos, né? É um tema que traz para a gente aí alguns vieses, né? E eu falei, acho que nós vamos pelo significado, né? Então, o que é educação? Fui lá no dicionário, aí fui procurar procurei vários dicionários online aí, o Aurélio, o Michaelis, o Informal, que tem aí, né, online, e aí peguei alguns trechos de cada um, né? E aí a gente tem ato ou processo de educar-se, né? Formação, preparo, polidez, disciplinamento, hábitos, costumes e valores de uma comunidade que são transferidos de uma geração para a geração seguinte. E aí acho que a gente pode pensar um pouco nisso, pensar um pouco no vídeo que a gente traz aí de Paulo Freire, que eu acho que por N situações, acho que pela pessoa dele, né, que já traz aí
a importância da abertura para esse diálogo, né? Para uma sensibilidade, para uma consciência social, uma consciência de cultura, uma consciência de educação, né? Então, e que diz assim para a gente, acho que vocês já devem ter visto em outros momentos, né? Para além da gente ensinar a escrever casa e utilizar as 4 grafemas aí para escrever essa palavra casa, a gente precisa defender que todo mundo precisa ter uma casa, né? Então, acho que ele traz um pouco aí para a gente essa consciência de que, para além da gente aprender a ler e a escrever, acho que a gente precisa entender por que é que a gente precisa ler e escrever, quais são as implicações que isso traz aí no nosso movimento de sociedade, né? Então, quando a gente tem aqui um processo de educar-se, acho que já traz a primeira ideia de que eu me educo enquanto eu educo o outro, né? Acho que a primeira ideia de interação, a gente já traz aí, a maioria deles é o primeiro item que vem aí sobre o que é educação, né? Ato ou processo de educar ou educar-se. Então, eu me educo, mas também educo o outro, ou também me educo na relação com o outro, né? E traz aí essa consciência de civilidade, né? Quando a gente fala de polidez, acho que de sensibilidade, e de como a educação vai fazendo com que a gente traga aí tudo que é sócio, que é histórico, que é cultural. Como é que a gente vai compartilhando esses valores acumulados aí, né, por uma história que nos perpassa de 1000 anos aí, bota anos atrás. Como é que a gente vai perpassando os valores de uma comunidade, de uma sociedade? Acho que se a gente pensar hoje, né, como é que a gente aqui no Brasil, com uma porção de situações que não nos são favoráveis socialmente, a gente passa aí o mundo também por um período pandêmico e, ao mesmo tempo, você olha lá para o Afeganistão e a gente olha para situações que a gente fala, puxa, como é que em 2021 a gente consegue pensar em respeito, em solidariedade, em pensar no outro como se o outro não tivesse tanta importância, né? E aí a gente vai se colocando em várias reflexões, acho que em várias possibilidades mesmo, né, de pensamentos, de reflexões. Então, acho que a gente, hoje, nós estarmos aqui reunidos na FEICult, que, como a Alda disse no começo, já tem toda uma história construída, mesmo que estejamos online, é aquilo, né, a presença na ausência física, né? Mas nos fazemos presentes e estamos nos fazendo durante todo esse período, né? No trabalho, nas situações de encontros como esse, de situações de encontrarmos com família, né? Muitas vezes lá no começo da pandemia esse era o nosso único canal. Então, como é que a gente se faz presente aí nessa ausência física, né? Então, eu penso que estar aqui hoje com vocês tem um propósito, né? Tem aí alguma coisa em que a gente acredita, e acredita primeiro por nós, mas depois porque a gente acredita por esse coletivo. E aí, para além da gente pensar em disciplinamento, porque educação, se a gente pega a história da educação, a gente vai falar, sim, de disciplina, a gente vai falar, sim, de regras. Hoje a gente também vai falar de regras e precisamos. Vivemos numa sociedade que algumas regras, algumas coisas, tudo nos é permitido, mas como que eu uso esse livre-arbítrio, né, a favor aí de uma sociedade, pensando em igualdade, em justiça. Eu acho que o disciplinamento, mas num sentido da gente poder pensar que existem coisas que são nossas e que nos seguram, né? Eu não abro aqui hoje a tela e aí a gente sai sem cordialidade, a gente sai brigando com o outro. Tem algo
que nos segura, mas nos segura porque a gente vai entendendo a se colocar no lugar do outro. Então, para além da gente perpassar pelo preparo, pela disciplina, a educação ela traz aí um outro conceito que é um pouco mais amplo, que é o conceito que vai falar do desenvolvimento físico, intelectual, emocional, né? Então, quando a gente pensa em alguém, quando a gente pensa em sujeitos, e a gente pensa, por exemplo, até no papel da escola, porque a gente fala de educação, automaticamente, se eu tivesse feito, talvez, esse primeiro contato aqui com vocês, de dizer assim, qual é a primeira palavra que vem na nossa cabeça quando a gente fala em educação, né? E a gente se fala muito de escola, mas não é só na escola que a gente vai pensando em valores, que a gente aprende a entender o modo de ser e estar aqui nesse mundo, né? Mas a escola é uma das instituições que a gente pensa no desenvolvimento integral do ser humano. Então, para além desses muros da escola, onde a gente vai falar, às vezes, de conhecimentos, de preparo, a gente vai pensar, então, como é que a gente traz aí um sujeito que já tem toda uma história de vida, e a gente precisa considerar aqui. Então, eu estou aqui com pessoas que, com certeza, se abrissem o microfone agora, nos trariam contextos, histórias de vidas, nos trariam memórias, né? Quando a gente vai falando aqui de escola, que deixariam a gente, com certeza, maravilhados, né? Então, o desenvolvimento integral do ser humano aí, eu acho que é a gente pensar como a gente pensa em formar cidadãos ou compartilhar situações com cidadão que tem uma história de vida, e a gente precisa trazer isso no cerne aí de todo o movimento de educação. E aí, quando eu me apresento, que eu digo assim, eu sou fonoaudióloga e sou educadora, sou pedagoga, eu fico pensando que essas duas profissões que eu exerço e que eu já disse que tenho o maior carinho por elas, fico pensando que elas me colocam exatamente neste centro de trabalhar com o que é humano, com o que é o ser humano, né? Então, com as singularidades daquela pessoa, e como é que a gente traz isso e devolve para esse mundo, né? De uma forma respeitosa, de uma forma que valoriza. Como é que a gente pensa nessa formação da cidadania de fato, né? Então, quando eu estou na escola, a gente pensa muito mais nesse coletivo. Então, pessoas que se reúnem num espaço, cada uma com sua história, com suas experiências, mas que a gente também precisa pensar num coletivo. Quando eu estou no consultório, eu geralmente estou eu e mais alguém, que se é uma criança, e geralmente sua família, né? E como é que a gente vai aprendendo a se colocar no lugar do outro? Então, eu acho que quando a gente pensa nessa educação de autonomia, de liberdade, de sensibilidade, eu acho que a gente vai pensando aí em como é que a gente lida com um mundo melhor, que é o início aí o nome da nossa discussão, da nossa conversa. Quando eu penso isso, automaticamente eu me coloco em relação com vocês, em relação com a criança que está comigo, com o adulto, com o estudante, com qualquer ser humano que está comigo, eu me coloco em relação, né? Então, estou me relacionando, estou interagindo, então eu acho que nessas relações a gente só tende a pensar aí em crescimento, a gente a pensar, né, como é que a gente pensa nisso e projetando um futuro, né? Porque quando a gente fala em educação, a gente também projeta já
um futuro. E penso que todos nós aqui gostaríamos que o cuidado com si, com o outro, né? Conosco mesmo, com o outro, um cuidado com o planeta, tudo isso a gente precisa pensar. E a educação, ela é mesmo, de fato, a base para esse movimento, acho que para esse despertar, né? A gente tem aí situações que vão nos colocando, como eu disse, em relações com outras pessoas que não são iguais a gente, outras pessoas que não são que não partem do mesmo ponto que a gente, só que a gente ainda assim vai pensar nesse coletivo. Então, eu acho que eu vejo aqui, né, quando a gente fala a educação, né, a gente sempre se coloca aí nessa relação, né? Então, de onde eu parto? Quais são os meus saberes, mas quais são os saberes que vocês, é o que eu falei, se a gente abrir aqui, quais são os saberes que vêm de vocês, como é que a gente compartilha isso? A gente aprende nessa partilha, a gente aprende nesse movimento de ir e vir constante. Então, eu penso que a integração social, né, o legado, acho que, da educação é a gente pensar mesmo, de fato, por um mundo melhor. E pensar, de fato, por um mundo melhor, a gente precisa perpassar por essas questões da sociedade, a gente precisa perpassar por os nossos problemas, pelos problemas sociais, e como é que a educação ela se torna aí o nosso par avançado, né, para a resolução de problemas. Como é que a gente pensa em respeito, em solidariedade, como é que a gente pensa em outras possibilidades, né? O ler e o escrever, como a gente comentou lá no começo, para além de ler e escrever, a função social disso é muito importante, mas ela vai nos abrindo possibilidades de resolução de problemas, possibilidades da gente poder transformar a realidade onde a gente vive. Então, a educação, a base dela, né, ela é de transformação, né? Tanto que uma das coisas que a gente se liga à educação é o aspecto da transformação, né? Ela vai nos dando acesso, ela vai nos dando oportunidades, a gente vai criando também novas oportunidades. Então, a educação, eu acho que ela é um desses caminhos de acesso. Eu falo um deles, porque a gente precisa, quando a gente fala de educação, a gente fala de saúde, a gente fala do social, a gente fala da moradia, a gente fala da comida, a gente fala de uma porção de coisas. E a educação vai nos dando acesso a isso, né? Ela vai nos ajudando a poder pensar diferente, muitas vezes diferente até do meio onde nós estamos, porque a gente pode pensar em crescimento, em transformação, né? Eu penso que ela é o que vai também nos dar acesso à cultura. E quando a gente diz de cultura, e aí eu trago aí, digo assim, sempre com cautela, porque ainda vivemos nesse período pandêmico, vamos visitar a ocupação, olha só como é que a gente ocupa esses espaços, que muitas vezes não nos foi permitido estar nesse espaço, e como é que a gente se faz pertencente desses espaços, e a educação é uma desses caminhos que vai nos dando pertencimento. E eu acho que essa é uma palavra bastante importante da educação. Ela é nesse caminho aí de um mundo melhor. Então, como é que a educação nos coloca em relação com o que é diverso, com o que é diferente, né? Com o que não é meu, mas é seu? Como é que a gente se transforma aí nesta relação?
eu acho como é que a gente vai impactando as nossas ações a partir desses acessos. Então, a educação, ela vai dando aí alguns caminhos para nós, para a gente poder pensar numa leitura de mundo. E aí, quando a gente fala uma leitura de mundo, é a gente poder estar aqui hoje conversando, seja hoje da educação, seja nos próximos temas que vão se desenrolar aí ao longo da FEICult, no vídeo que a gente assiste aí da História em Quadrinhos, essa leitura de mundo, as nossas experiências, isso que é nosso, que é singular, vai nos dando possibilidade de pensar. Puxa, quando a gente escutou lá da História em Quadrinhos, que vai trazer um pouco da história do Brasil, quais são os pensamentos que nos ligam a isso? De que história é essa que a gente está falando? A leitura de mundo nos ajuda a perceber uma série de coisas que estão nas entrelinhas, né? A gente vê diversas situações aí que estão nas entrelinhas, e como é que a gente faz a leitura dessas entrelinhas? Como é que a gente sente o mundo? Como é que a gente valoriza esse momento de estarmos juntos aqui? Como é que a gente valoriza outras situações? Como é que a gente valoriza a possibilidade de ocupação desses espaços? Então, quando eu vou, por exemplo, para um espaço onde eu não estou acostumada, então, sei lá, vamos pensar até em exposições mesmo, que talvez a gente não vá tanto. Como é que a gente valoriza estar nesse espaço? Como é que a gente está nesse espaço? Então, essa leitura de mundo, ela vai nos ajudando a ampliar os nossos olhares. Então, o meu olhar vai melhorando quando eu tenho também o olhar do outro. Então, sempre que a gente fala de educação, acho que sempre que a gente fala de movimentos como esse, a gente fala de interação e relação. Não tem como a gente falar diferente, né? Como é que a gente vai ampliando os nossos repertórios e, a partir dessa ampliação dos repertórios, como é que a gente vai se modificando e modificando as nossas ações? Não por uma doutrinação, mas porque a gente vai entendendo outras situações do mundo, né? Quando a gente escuta uma palestra, né? Vocês dão possibilidade aqui da gente trazer outros profissionais que vão falar de outras áreas, mas vocês também trazem aí a cultura do espiritismo. A gente estuda um pouco sobre isso. E essa ampliação de repertório, que não é uma doutrinação, mas é uma capacidade da gente poder pensar diferente, da gente poder olhar por outros olhos, pensar em outras situações. Como é que a gente vai se tornando cidadão crítico deste mundo? Então, às vezes, quando a gente passa por situações que você fala, puxa, será que é assim mesmo? A gente nos dá a possibilidade de sempre nos dar a possibilidade da dúvida e de sempre ir atrás de outras leituras, de outros olhares, de ser crítico e não aceitar qualquer coisa que me venha, né? Então, hoje, se a gente trazer um pouco para o que a gente vive atualmente, a gente pensar nos fake news, né? Que tanto se falam aí, e a gente se viu no meio de tanta tecnologia, não parecia tanto, né? A gente sempre usou as tecnologias, mas agora elas ficaram muito presentes na nossa vida, e com isso vão surgindo algumas coisas que não são bem assim. Então, como é que a gente olha para uma notícia? Como é que a gente olha para uma informação que chega e a gente tem aí uma ampliação dessa leitura aí de mundo para olhar e dizer, puxa,
Isso me causa estranheza. E a gente vai tendo recursos internos para ir buscar outras fontes. Né? Então, espaços como esse, da gente poder dialogar, da gente poder abrir microfone, da gente poder escrever no chat e de dizer como a gente pensa, de dizer, puxa, Fabi, mas você tinha pensado nisso? São espaços desses que a gente precisa. Né? São espaços que a educação vai nos proporcionando. A gente vai pensando numa educação em participação, né? Da possibilidade da gente sempre ter participação desses espaços. Então, como é que a educação, né? Então, por um mundo melhor, a gente vai passando pelo respeito, pelo cuidado, né? De si, do outro, do mundo, como eu falei. Como é que a gente pensa hoje, por exemplo, desmatamento? Como é que a gente pensa hoje esse monte de fogo que está pegando aí nas nossas florestas, né? E fica preocupado com isso porque entende a necessidade do meio ambiente, do verde, da natureza, entende os impactos disso para o mundo, para hoje e para um futuro, né? Então, eu acho que a educação, ela vai abrindo e ampliando aí os nossos horizontes. E como é que a gente vai também pensando nas reduções da desigualdade social, das violências. Então, acho que quando a gente traz aí, né, o acesso à educação, né, o acesso à cultura, a gente vai reduzindo o impacto da desigualdade social. Né? Como é que a gente traz aí, porque ela vai dando possibilidades de emprego, possibilidades de ocupar esses outros espaços. Eu sempre gosto de dizer isso, porque às vezes o mundo diz que a gente não pode ocupar alguns espaços, mas a gente pode. Né? Desde que a gente tenha esses recursos para dizer, puxa, é meu de direito, né? É meu de direito. Eu tenho uma porção de deveres, mas eu também tenho uma porção de direitos, né? Então, as desigualdades de perceber, por exemplo, a importância da gente trazer aí uma educação antirracista. Então, a gente que está no meio, e vocês provavelmente também sentem isso, como que parece que a gente fala aí de questões que a gente passou aí de escravidão, e como é que a gente perpassa isso no mundo de hoje e a gente vê acontecendo algumas coisas que se fala, puxa, não é possível, né? Então, o acesso à educação, da gente poder trazer essa educação antirracista, de respeitar o outro, que não é, né, a minha cor aqui branca, amarelada, que não é por eu ser indígena, negro, que não é por eu estar em outros movimentos que eu não preciso ser respeitada, ou vou sendo invisível, né, nesse processo. Então, a gente vai trazendo aí a educação como forma de dar voz para essas coisas. Como o acesso a isso também vai diminuindo as violências, né? Então, à medida que a gente tem um emprego, uma moradia, uma saúde, que a gente vai tendo qualidade de vida, a gente vai impactando positivamente essa parte da desigualdade social, das violências. A gente, hoje em dia, na pandemia, viu como cresceu o número de mulheres, né, que já tinham, muito provavelmente, histórias de violência, mas como é que a gente conseguiu dar luz a isso e poder achar outras soluções? Né? Então, como eu disse, a gente tem uma porção de deveres, e eu acho que quando a gente fala de educação, a gente precisa também falar de deveres, né? Porque liberdade implica em responsabilidades. Né? Eu sou livre para fazer o que eu quiser, desde que eu assuma as minhas responsabilidades disso. Né? Então, eu tenho os meus deveres, mas eu tenho os meus direitos. Como é que a gente vai promovendo essa liberdade com responsabilidade? Como é que a educação vai cooperando aí? E eu acho que ela vai dando um pouco de asas, né? Para a gente poder voar
para além daquela primeira educação nossa da família. E agora, então, acho que se a gente pensa, primeira, né? Porque a família é o primeiro núcleo aí, né? Os cuidadores, a família, são as primeiras pessoas que vão nos trazendo aí essa leitura de mundo. E a partir do momento que a gente vai se desenvolvendo, vai crescendo, vai conhecendo outras pessoas, a gente vai ampliando esses conceitos da família, né? Então, eu acho que a gente vai trazendo aí consciência das nossas ações, consciência das nossas atitudes, consciência dos nossos direitos aí, consciência dos nossos deveres. Então, eu acho que falar de educação, né, a gente poderia falar aqui horas e horas, né, a gente teria bastante coisa aqui para dizer, mas eu acho que hoje, o que eu gostaria, assim, que quando a Martinha me fez o convite e me disse o tema, eu falei, puxa, será que eu vou ser capaz de trazer tudo isso, né? E aí ela falou, imagina, né? Bateu um papo comigo e eu fiquei por um bom tempo perguntando assim, por onde que eu começo, né? E eu acho que a gente começa exatamente por aqui, nessas relações que a gente vai estabelecendo, a gente vai começando pelo que é sensível, eu acho que a gente vai começando lá quando Paulo Freire diz para a gente assim, que a gente vai se constituindo, né? A gente ama as pessoas, a gente ama as gentes, né? Ele usa gentes, porque a gente ama as gentes como elas são também, né? Então, a gente vai pensando aí nesse sujeito com todas as suas incompletudes, porque a gente é incompleta, a gente se constrói e reconstrói o tempo inteirinho. E eu acho que ele vai trazendo um pouco disso para a gente pensar. Eu sei que talvez essas reflexões aí, né, essas compreensões aí do que a gente, da gente enquanto ser humano, da gente enquanto sujeito, né? Porque se a gente fala de educação, a gente está falando de uma sociedade, a gente não está falando, acho que é para além do muro da escola, como eu disse, e eu acho que como é que a gente vai se implicando nesse processo. E eu vou voltar aqui, porque agora eu quero ver vocês. Pode ser? E eu acho que agora eu vi que tem aqui algumas coisas no chat já. Eu não sei se vocês aqui me autorizam, mas eu queria agora ouvir vocês, porque eu acho que a ideia é a gente poder também trazer um pouco do que vocês estão pensando, talvez um pouco de dizer assim, puxa, Fabi, mas você não falou de alguma coisa aí, será que a gente pode pensar nisso? Aí eu queria ouvir um pouco vocês e olhar para esse chat. Pode ser assim? Pode, Fabiana, claro. Nós já temos aqui, sim, comentários e perguntas no chat. E a Cida começa aqui perguntando, você não acha que Paulo Freire foi responsável pela nossa colocação tão baixa no tocante ao ensino? Então, né, esse centenário do Paulo Freire traz ele aí na centralidade de um processo que a gente tem aí algumas vertentes, né, que trazem aí a questão e trazem um pouco dessa, nem sei se eu poderia falar dessa metodologia, não gosto muito dessa palavra, do Paulo Freire como responsável aí por algumas questões que ainda nos são, né, difíceis. Eu não consigo ter, né, e aí, assim, acho que pelas relações, e claro que a gente tem várias vertentes aí para a gente discutir, mas eu vejo que o Paulo Freire traz uma questão para a gente, que é a gente pensar a educação como direito. E aí, como direito de qualquer ser humano, e direito com qualidade, e pensar de autonomia nesse processo, e de considerar o sujeito nessa ação. Porque eu acho que o Paulo Freire traz para a gente, e eu trouxe isso um pouco na fala, e agora acho que vou trazer de uma outra maneira, não consigo pensar a educação como transmissão,
né? Porque transmissão, eu estou dizendo que eu tenho conhecimento e vou passar para vocês. Quando, na verdade, eu, Fabiana, me aproximo muito dele quando a gente diz assim, cada um já traz a sua bagagem, cada um já traz a sua história. E eu acho que aqui no Brasil, a gente teve aí um pouco de Paulo Freire aí, em algumas situações que ele foi interpretado, acho que de uma maneira bastante ruim. Então, eu acho que vale a gente abrir o diálogo sobre isso, vale a gente pensar quais são as questões que impactam, né? As questões de política pública mesmo, né? Que impactam diretamente na educação dos bebês, das crianças, dos estudantes, dos jovens. Por que é que a gente ainda tem que manter, por exemplo, uma educação de jovens e adultos? Né? Se a gente pensa que é direito desse cidadão. Então, eu acho que vale a gente abrir esse diálogo aí para a gente pensar quais são as proposições e o legado que eles nos deixam, quais são as verdadeiras situações que eu acho que a gente passa aqui na educação para a gente poder chegar nos dias de hoje. Então, eu não coloco a responsabilidade aí nessa questão do Paulo Freire. Acho que a gente tem situações aí de políticas públicas, de desvios de verbas, a gente que está aí nesse processo de observar como as coisas funcionam, de interesses que muitas vezes não são os interesses dessa maioria, né? Ou dessa minoria, enfim, não sei qual é a palavra melhor que a gente pode usar aí nesse caminho. Penso também que a gente precisa pensar a educação, então, se a gente pensar como disciplinadora, né, como disciplinante, como doutrina, como formação, então, como eu pensar se eu trago aí esse conhecimento, eu acho que eu posso passar a minha visão, e a minha visão de mundo não é a mesma que vocês têm, né? Vocês, com certeza, têm outras coisas para me ensinar também. Então, eu acho que não dá para a gente desconsiderar o sujeito no centro desse processo. Eu acho que esse é um dos legados mais fortes que ele nos deixa, que é considerar o sujeito e dar ferramentas para ele poder modificar aí essa sociedade. Mas acho que eu estou aberta aqui ao diálogo para a gente poder conversar. Talvez a gente possa trazer num outro momento também, né? É verdade, Fabiana. A Martinha, continuando com o Paulo Freire, ela fala assim, né? Que ele é um dos maiores educadores do mundo, reconhecido em todo o mundo. Por que será que aqui no Brasil ele ainda é pouco conhecido? Então, Martinha, você falou isso e é verdade. Se a gente olhar, vocês, não sei se vocês acompanharam, né? Porque às vezes a gente não está... quando a gente está num ramo, a gente sabe mais, né? O Paulo Freire é o patrono da educação, né? E tentaram tirar esse título aí, a gente quase perdeu, né? E foi uma briga bastante grande desse caminho aí, porque no Brasil, eu acho que a gente tem um pouco dessas discordâncias, né? De quem foi Paulo Freire, como é que era. Eu acho que a gente pensar em educação para todos, né? E a gente vai para fora, tanto que se vocês procurarem, a gente teve França, Itália, a gente tem Espanha, que fizeram diversos movimentos comemorativos, que trazem ele, inclusive, para os seus movimentos acadêmicos, né? E a gente traz também, a gente não pode desvalorizar o que a gente tem aqui, né? Mas, no Brasil, a gente ainda tem algumas situações que realmente ele ainda é desvalorizado. Eu acho que porque algumas vertentes a gente precisa, de fato, sentar e discutir, né? De fato, entender quais foram as suas proposições. E a gente tem o mundo inteiro falando dele, e aqui no Brasil a gente tem como se fosse duas vertentes bastante
puxadas, né? Bastante cada um em sua ponta. E ele realmente, eu acho que se a gente pensar em toda a sua obra, acho que vocês já devem ter se deparado ao longo da vida com alguns livros dele, né? E um deles que na educação a gente traz muito, né? Que é a pedagogia do oprimido, né? Como é que a gente vai pensando essas relações de poder também, né? Quem é que pode mais? Como é que você vai me oprimindo nesses caminhos? E como é que a gente se liberta disso? Então, eu acho que o Brasil, a gente precisa, acho que ainda abrir, como eu falei ali, acho que para esses debates. A gente tem ainda, e esse ano ficou muito marcado, vocês com certeza viram em mídias, em artigos. Hoje mesmo, quando eu fui puxar o vídeo, e aí me abriu que era, ai meu Deus, é um site conhecido, eu vou lembrar, e que falava um pouquinho, né, por que no Brasil a gente tem o Paulo Freire ainda pouco reconhecido, né? E aí traz um pouco dessas relações de poder, traz um pouco de como a gente foi se constituindo como história e como talvez ter educação, e não educação de, por favor, com licença e obrigado, mas ter educação e fazer educação talvez não seja tão interessante assim, né? Então, a gente ainda precisa, acho que, ampliar um pouco desses olhares, mas acho que respeito muito outras possibilidades, mas eu acho que quando a gente está aí no meio, quando a gente estuda, quando a gente vai nos debates, não tem como a gente não trazer o Paulo Freire aqui por essas rodas aí, quando a gente vai falar de educação. Pelo menos não nas que eu estou junto, né? Então, as que eu participo, acho que a gente traz ele aqui, sim, porque o legado dele, né, ele é bastante importante para esse movimento aqui do Brasil. Talvez tenha sido mal interpretado em alguns momentos, né? Como se fosse, talvez, uma liberdade total, né? Então, eu posso qualquer coisa. Ou uma liberdade de educação. Então, eu vou dar um exemplo bastante comum, né? Vocês sabem que eu trabalho com a educação infantil, né? E a gente fala muito da questão da linguagem das crianças, que é o brincar, né? Então, como é que a criança expressa seus desejos, necessidades no brincar? E aí a gente fala muito de um brincar livre e de um brincar abandonado. E eu acho que a gente fala de uma educação livre e de uma educação abandonada também, né? A gente também não pode, a gente tem e sabe que os professores vão se constituindo professores porque tem uma razão de ser, né? Porque tem uma razão da gente poder se constituir nesse caminho e de ter também um direcionamento. Então, não de ser, eu acho que a gente ficou com uma pedagogia, de certa forma, como se fosse um abandono. E aí, responsável pelos índices de baixas notas, de analfabetismo, e a gente tem aí uma vertente de estudo que fala sobre isso, né? Mas acho que a gente tem também um país que tem um outro lado que a gente precisa levar em consideração, né? Se eu não dou acesso e se eu não dou condições para esta criança ou para as pessoas também terem acesso a essa educação de qualidade, a gente vai tendo um efeito dominó em várias situações, né? Então, acho que é uma coisa para a gente poder pensar mesmo. Você queria complementar, Má? Não, eu só queria, o meu comentário, a Luísio já colocou aqui, de certa forma não, é isso mesmo, que uma das coisas que eu mais admiro, que eu acho que é mais, assim, mais admirável entre tantas que ele deixou, foi essa, assim, ele aproximou a educação das pessoas, da realidade de cada pessoa. Da prática, né? Social, né? Isso, então isso eu acho algo, assim, fantástico, né? Quando ele falava que para ensinar para as pessoas a gente tinha que usar um vocabulário, usar exemplos que fossem condizentes com a vida daquela pessoa, porque isso ia facilitar a assimilação. Enfim, só isso daí eu acho que já é um feito e tanto, né? Na minha opinião, humilde. Era só isso. Obrigada.
E aí ele colocou aqui no chat, né? Não basta saber ler a frase, que é verdade, ele traz Exato. isso. Vovó viu a uva, mas buscar compreender quem é a vovó, quais são seus valores, suas crenças, sua visão de mundo, quem produz a uva e a que interesses atendes, então, né? E é entender as entrelinhas, né? Do vovó viu a uva, que é exatamente esse exemplo aí, a gente tem bastante, e é bem isso, né? Então, quando a gente tem aí uma visão um pouco mais fechada do vovó viu a uva, que é da cartilha, e aí eu não estou falando mal da cartilha no sentido que acho que aqui todo mundo, eu também, a gente teve uma cartilha na vida, né? Acredito que sim, e provavelmente foi a caminho suave. Não sei se vocês se lembram, né? Mas ela traz um pouco uma visão fechada, né? De visão de mundo, né? Então, é isso. Se eu não tenho acesso, né? Hoje, por exemplo, se eu não tenho, e infelizmente, gente, vocês com certeza veem isso, porque vocês têm um lado bastante interessante de acolhimento, de muitas situações na casa de vocês, e a gente vê, né, eu falo muito das crianças, porque é onde eu estou perto, e a gente vê muitas situações de fome, infelizmente aqui no nosso território, de cárcere privado, crianças vivendo em cárcere privado, e essa pandemia deixou aí, né, as escolas de cabelo em pé, e é isso. E como é que essa visão de mundo vai fazendo com que a gente vai se libertando disso? Né? Como é que a gente vai se aproximando dessa realidade e trazendo o indivíduo aí, né? E aí a gente precisa de diversos setores para a gente poder pensar numa situação como essa, né? A gente tem, quando eu digo isso do cárcere, a gente tem uma situação muito triste de uma das nossas famílias aqui vivendo assim. E como é que a gente reúne educação, saúde, assistência, coragem, né, dessa mãe para pensar nessas crianças, para poder lutar contra essa situação em que vive? Então, eu acho que essa aproximação com a realidade, né? Então, para além da gente dizer assim, vamos, a proposta de hoje é a gente fazer uma culinária, né? Vamos fazer aqui um bolo de banana, a gente precisa primeiro entender quem aqui pode ter farinha, ovo, banana, né? Quem aqui tem condições. Eu não posso falar de um bolo de banana se eu vou deixar a Martinha para fora, né? Se eu for deixar alguém para fora, tá errado. Vamos pensar. Vamos pensar como é que a gente põe todo mundo para dentro, né? Então, eu acho que a educação vai trazer um pouco dessa consciência para a gente. Fabiano, o Aloysio, ele também atua na área da educação, ele faz um outro comentário que vem muito de encontro a isso. Olha, a educação nos possibilita uma transformação significativa na concepção de ser humano, de família, de sociedade, de interação com o meio ambiente, de mundo, de vida. Mas é fundamental que tenhamos clareza de que forma a educação promoverá essa mudança tão almejada. Perfeito. Perfeito, Luísa. Eu acho que, assim, como é que a gente tem clareza? Acho que como é que a gente traz objetivos firmes, assertivos, né? E assertivos não na palavra de ser certo, mas assertivo de ser claro, de ser isso, né? Como é que a gente vai tendo clareza que a educação é esse caminho, né? Eu acho que à medida que a gente vai vendo e vai se relacionando aí, né? A gente tem possibilidades hoje de se relacionar com diversas partes do mundo aí, né? E a gente vai percebendo quais são as possibilidades e como é que a gente ajuda, porque também tem que ter aquilo que é do ser humano, né? Aquilo que é dele, como é que a gente desperta isso nele para a gente poder pensar nessas mudanças tão almejadas, né? Como é que a gente desperta no ser humano? Então, a gente, às vezes, valoriza, e tem que valorizar mesmo, histórias de, puxa, eu não tinha o que comer, e hoje a gente vê um sujeito se formando médico, por exemplo. E como é que a gente acompanha a história desse sujeito e começa a observar como é que ele é atravessado pela educação, como é que ele é atravessado por essa ampliação de repertórios. Mas, sim, eu acho que a gente precisa
sempre pensar, eu acho que uma das assertividades é pensar que as coisas não estão dadas, elas precisam ser refletidas e discutidas. E eu acho que quando a gente vai trazendo um pouco para a consciência, né, à medida que a gente traz aquilo que a gente está pensando, e a gente vai trazendo a consciência, a gente vai trazendo o que a gente pensa, porque é somado às nossas experiências, a gente vai trazendo como é que a educação teve um impacto na gente. Né? Então, se a gente entende como é que teve na gente, a gente começa a valorizar aí essa transformação dessa educação, né? Eu acho que pensar nessas políticas públicas, né? Desses espaços de diálogo e de luta mesmo, que tem hora que tem que ser luta, né? A gente se vê aí em alguns espaços que é de luta, que é de resistência em algumas situações, de direitos, de como é que a gente não nos permite tirar alguns direitos. Então, hoje a gente tem também uma questão política bastante delicada aqui no Brasil, e uma questão que, às vezes, a gente não consegue nem conversar da política, né? Mas é a política que vai nos permeando, né? A gente fala que a educação, ela é uma ação política, ela é uma ação ética, ela é uma ação estética, né? Então, ela vai trazendo algumas vertentes da educação. Como é que a gente traz a ética da educação no centro dessas discussões? Como é que a gente traz a política? Porque é para todos, né? Então, eu penso que a gente precisa, sim, ter essas vozes de participação, a gente precisa, sim, dar essas vozes para essas crianças que estão aí no mundo e de pensar, né? Então, quando a gente fala aí, vou dar um exemplo do que a gente viveu aqui, né, da história do Brasil. Então, como é que a gente pensa na história do Brasil que foi nos passado e como é que a gente foi ampliando o nosso olhar de história do Brasil, que não era bem aquela do livro de história romântica, ou nem tanto romântica, porque tem uma época aí da escravidão que não foi tão romântica assim, mas que a gente vai trazendo aí o negro como um espaço de não direito, né? Então, a gente precisa, sim, perpassar aí essa educação, e eu acho que é nessa troca, é nesse diálogo que a gente vai pensando nessas mudanças. Né? Então, eu cutuco aqui a Alda, que vai cutucando o Álvaro, que vai puxando a Cida, que vai puxando, né, o restante dessa cadeia. Acho que é esse coletivo aí, e a gente tem visto um coletivo se formar aqui, né? Acho que é uma das contribuições aqui que a gente tem visto, e da gente poder ter espaço para essas discussões, né? Porque às vezes a gente também não tem. Então, como é que a gente vai criando isso? Então, eu penso que a assertividade é a nossa palavra aqui, né? Fabiana, o Fábio quer saber como ou quanto o exemplo é importante no processo educativo? Como ou quanto o exemplo? Né? Eu acho que, assim, a gente... Então, acho que se a gente vai falando que a gente se constitui, né? Nas relações com o outro... Então, quando a gente vai vendo situações, vai experienciando, vai vivenciando, vai olhando algumas coisas que nos acontecem, eu acho que o exemplo, ele é importantíssimo nesse processo educativo. Né? Então, como é que a gente vai trazendo histórias importantes aí, movimentos importantes que a gente vai observando, bons resultados. Então, quando a gente pensa em educação escola mesmo, não sei se vocês já tiveram uma oportunidade, agora eu não me lembro, mas acho que é Recife. Esses canais que a gente vai assistir um pouco de educação, né? E a gente fala muito de estrutura precisa acontecer. Mas como é que a gente tem pessoas que muitas vezes não tem condições favoráveis, e a gente tem uma escola bastante interessante, que eu acho que é Recife, que depois eu posso confirmar com vocês, e que a gente vai olhando que é naquela comunidade mesmo bastante vulnerável, e a gente vai vendo movimentos interessantes, a gente vai vendo aprendizagens,
né, significativas aí nesse processo, embora a gente tenha uma porção de coisas que vão remando contra. Então, eu acho que os exemplos nos servem tanto para a gente olhar para o bem, quanto a gente olhar para o mal, né? A gente tem coisas que a gente já viveu e que, por exemplo, eu não precisei passar pela experiência para, de repente, pensar que a ditadura não é a melhor situação que a gente quer viver. Para a gente não dizer que viver no Afeganistão, claro que tem algumas questões culturais, de vestimenta, de uma porção de coisas, mas que não me dá o direito de matar alguém em praça pública. Né? Então, eu não preciso passar por aquilo para eu poder dizer que aquilo não serve, não é possível. Então, esses exemplos vão fazendo com que a gente vai pensando e nos articulando dentro dessa cadeia aí social. Então, eu acho que o exemplo para a gente, ele é acho que assim, um caminho, né? Então, olha só, a gente vai tendo um exemplo, a gente trazendo um pensamento de Paulo Freire, a gente trazendo, puxa, mas vamos pensar por o outro lado, a gente trazendo o vovô Viva Uva, a gente trazendo a prática social. Olha só quantos exemplos materiais mesmo aqui de fala a gente foi levantando, e como é que isso vai nos repertoriando? O exemplo vai nos repertoriando, né? Então, dentro do processo educativo, eu acho que a gente vai criando esses repertórios e esses mecanismos de autonomia mesmo, né? Então, eu vejo que a gente vai aprendendo aí na constituição dessas relações com o outro. A Cibele está perguntando, qual a sua opinião sobre educação inclusiva? Ai, boa pergunta, Cibele. A educação inclusiva também se fez aí, né? E está se fazendo em alguns momentos aí no centro das nossas questões, né? Eu acho que, assim, a educação inclusiva, acho que no primeiro momento a gente tem que falar de direitos, né? Então, se a gente pensar dentro de uma educação, o princípio da inclusão, ele o nome já diz, né? O princípio, a gente tem aqui, se a gente pensar, vou falar de São Paulo, mas que é de todos, né? É o princípio da inclusão, da equidade e da integralidade, né? Que são 3 princípios que regem as nossas ações. E eu fico pensando assim, que a inclusão, primeiro, ela é uma oportunidade, acho que da gente poder, e não romantizar, não, porque não é fácil, né? Romantizar a educação, a gente vai cai e não tem discussão, né? Mas é uma oportunidade da gente poder conviver, né? Conviver com os diferentes, porque eu tenho as minhas necessidades, que são diferentes das necessidades da Alda e que podem ser diferentes, por exemplo, de um cadeirante. Então, como é que a gente traz essas deficiências, né? Essas pessoas com deficiência, e a gente traz as nossas questões para esse centro? Então, eu acho que a educação inclusiva, ela merece... a gente tem boas leis, mas que ainda, na prática, elas precisam se efetivar de outras maneiras. E aí, quando eu digo isso, eu acho que é a gente pensar de recursos humanos, né? Porque a gente precisa de professores ou de pessoas para a gente pensar nessa criança, nesse adulto, nessa criança com deficiência, se eu vou falar de educação inclusiva. Acho que a gente tem que pensar em qualificação desses recursos humanos, né? Então, eu acho que a gente tem um aparato bom, uma base boa, só que a gente precisa fazer ela andar. É claro que essa é outra discussão que abre por N caminhos, né? E a gente teve a educação inclusiva, a gente até falou um pouco disso no nosso outro encontro, né? Então, assim, eu vejo ela como um direito, né? Eu vejo como uma oportunidade. Da mesma maneira como, por exemplo, Fabiana está aqui
fala um monte, e que isso também pode ser uma necessidade, ou que isso pode ser também, de alguma outra maneira, algo que não seja bacana para o outro. A educação inclusiva, a criança com deficiência, ela tem direito de estar conosco aqui, né? Ela tem o direito da gente poder conviver, e conviver, desenvolver. Eu acho que a gente poder dar condições da equidade, né? Para além da gente trazer a igualdade, né? E aí vocês com certeza já viram isso em diversos lugares, né? Que a igualdade é aquela, a gente vê aquela fotinho do menininho olhando o muro, e a gente tem dois caixotes e duas crianças, uma que consegue olhar o muro e a outra que está aqui porque ela é baixinha e não consegue. Mas elas estão dois caixotes do mesmo tamanho. E a equidade é como é que eu dou possibilidade para esta criança, para este sujeito se desenvolver dentro das suas potencialidades, né? Comparar ele com ele mesmo. Então, aí eu vou ter, por exemplo, os dois caixotes para aquele que não alcança, e o outro que já alcança, talvez não vai precisar de nenhum. Então, como é que a gente olha para esse movimento de equidade mesmo, né? Como é que a educação olha para esse movimento? Então, a educação inclusiva, para mim, e aí eu fico pensando até no meu movimento de consultório, né? Acho só que a gente precisa qualificar, né? Acho só que o professor tem ainda, né? Muitas vezes as imposições que são colocadas para ele, às vezes sem a gente estar preparado, ou sem a gente poder ter aberto aí um diálogo de como a gente acolhe melhor algumas situações, faz com que a gente perca algumas situações no caminho e no processo. Mas eu sou a favor de que a gente possa conviver com tudo, com todos, com as minhas necessidades, com as suas, com a do outro, e da gente poder pensar em soluções juntos. Acho só que a gente tem que qualificar muitas coisas nesse processo e fazer com que essas nossas leis, e aí falando de política pública, de fato se efetivem na prática, né? Porque ficar às vezes só no âmbito de discurso ou romantizar uma coisa que não dá para romantizar, não dá, né? Então, a educação não dá para ser romantizada. E aí eu já vejo aqui, vou até falar, Martinha, falando da pandemia, né? Sim. Como ela afetou a nossa educação? Como, enquanto sociedade, podemos colaborar para amenizar essas dificuldades? Pergunto porque acredito que todos nós, mesmo não sendo da área da educação, podemos e devemos colaborar. Olha, Martinha, eu acho que primeiro, enquanto esse espaço aqui, enquanto todo o movimento que vocês já fazem, né? Acho que até dessa, né? Olha só, olha quantas coisas que a FEICult inclui no seu caminho, né? Então, acho que vocês já têm um passo construído aí, né? Para esses movimentos. Eu vejo que nós, enquanto sociedade, é a gente poder dar subsídios aí, é a gente poder entender qual é o nosso papel e como eu ajudo, né, outros aqui dentro das minhas possibilidades a também ter as mesmas oportunidades. Então, eu vejo que esse espaço que vocês vão colocando aqui, esse espaço que vocês vão fazendo no Gabi, de trazer a juventude, que eu sei que vocês têm aí bastante, de trazer algumas possibilidades de reflexão, de trazer possibilidades, e aí eu sempre sei e trago vocês aí, né, de como é que vocês se articulam quando chegam algumas histórias para vocês, e eu sei que vocês se articulam, porque eu já participei de algumas aí, né, pelo menos de uma aí eu já participei, como é que vocês vão se articulando? Então, eu vejo que o nosso papel, eu acho que a gente entender de onde a gente parte, de onde a gente está, quais são as ferramentas que a gente vai possibilitando para esses outros também poderem ter acesso a outras coisas.
né? Então, eu acho que é a gente poder, então, ter esses espaços, vocês têm os canais nas redes sociais, eu acho que isso é muito bom. Eu olhei, vocês falaram hoje da programação. Olha só, a gente tem psicólogo, a gente tem cartunista, e a gente traz a fono. Eu sei que em outros momentos vocês trazem um pediatra, vocês vão trazendo informações, orientações, vocês vão trazendo essa comunidade de vocês para perto. Então, esse caminho aí acho que já está sendo aberto por vocês, né? De valorizar aí a comunidade onde vocês estão. Isso é muito bom. Fabiana, o Álvaro pergunta: como a violência doméstica tem impacto na educação de nossas crianças e como, de forma prática, podemos auxiliar na sua prevenção? Então, você sabe que essa questão é uma questão que tem perpassado bastante a gente lá, né? Acho que eu falo muito da gente e acho que hoje eu não falei, mas da outra vez eu comentei com vocês que eu sou professora, mas eu trabalho num órgão regional aí, né? Então, nesse órgão regional, a gente tem algumas escolas que são nossas, né? Que é a Diretoria Regional do Jaçanã Tremembé. Então, todas as escolas aí um pouco dessa Zona Norte, né? Tirando Brasilândia, que é no Zona Norte, mas não é nosso, a gente tem um panorama aí e a gente tem visto algumas histórias de violência doméstica impactando severamente. E eu acho que uma das discussões mais sérias, né, da gente, eu acho que a primeira coisa, né, da gente não fazer a imposição, né, de qual é mais importante, né, a gente falou de saúde e educação, mas eu acho que a educação, neste processo que a gente está vivendo hoje na pandemia, ela é uma das instituições que traz o amparo dessas crianças. Então, quando a gente vê uma criança, né, na escola, eu sou professora da primeiríssima infância, então são os bebês, é de 0 a 3. Então, quando a gente vai observando os movimentos da família, a gente às vezes observa marcas nas crianças, a gente vai dando voz a essas crianças de poderem expressar aí os seus sentimentos. Então, a educação, a escola em si, ela foi um equipamento social bastante decisivo. E embora a gente tenha muitas situações relacionadas à saúde, a gente tem também que pensar nesses impactos aí. Então, a gente vê a violência aí impactando a questão da própria leitura escrita das crianças, né? A gente vê crianças que ficaram invisíveis aí nesse processo, e a violência doméstica, que aí também abre um precedente enorme, porque muitas vezes, uma vez eu ouvi isso de uma psicóloga, e a gente estava falando de violência, né? E ela fala assim, que quando a gente precisa pensar de violência, claro, né? Pelo amor de Deus, né? A gente tem que fazer todo o aparato, principalmente se for uma criança, se tiver machucado, porque a violência também não é só física, ela pode ser emocional, psíquica, sexual, ela tem uma porção de coisas, né? Mas quando a gente pensa em violência, a gente precisa pensar que provavelmente este sujeito que foi o violento, ele foi também violentado em algum dos seus direitos. E como é que a gente olha isso para uma situação um pouco mais ampla? Porque às vezes a gente tende a fazer, né, a culpa. Puxa, você fez isso. E, na verdade, a gente também precisa olhar por um pouco mais amplo aí. Mas o que nós temos visto hoje em dia, né? As crianças, elas sumiram um pouco da escola e isso tem nos preocupado bastante. A gente teve agora aí aqui no segundo semestre um retorno e as escolas estão incansavelmente fazendo a busca ativa desses bebês, dessas crianças, desses estudantes, desses jovens, desses adultos, para voltar para a escola. A gente tem visto
Pena que eu não tenho aqui, mas a gente não vai faltar oportunidade. A gente tem visto na voz das crianças a importância deles estarem ali. Então, eu acho que de forma prática, como que a gente pode auxiliar na prevenção? Eu acho que a gente perpassar pela orientação, perpassar pela informação, perpassar pela questão da educação, quando eu digo é a educação que vai me dando subsídios para eu pensar sobre o que pode e o que não pode para mim. Então, a gente fala de educação antirracista, educação sexual, que dá um monte de problemas aí também na sociedade. A gente fala de educação para os direitos humanos. Então, a gente vai perpassando aí uma integralidade do indivíduo, a gente vai dando subsídios para ele poder pensar aí. E eu acho que uma das formas da gente poder ajudar é também dar ajuda para ele poder buscar esses recursos. Por isso que a escola era uma dos auxílios para procurar o recurso. Então, quando vem uma mãe e diz, me ajuda, e aí a gente aciona todo o aparato que a gente tem aí de equipamentos sociais, de saúde, educacionais, de cultura, de lazer, de assistência, e aí a gente vai se formando nessa rede. Eu acho que uma das coisas melhores é a nossa rede de proteção. Essa rede que a gente vai se formando, estar atento a quem está do nosso lado, estar atento às situações que acontecem no nosso dia a dia, com o nosso vizinho. Vocês provavelmente vivem aí situações, eu vivo aqui uma no meu prédio, que eu já fiz algumas coisas aqui, de procurar descobrir por que é que uma criança chorava tanto, né? Então, a gente ter essa atenção aí, um olhar para esse outro. Então, isso impacta positivamente. Quando a gente dá a palavra para o outro, ó, vem aqui, né? Quando alguém chega lá na casa de vocês e vocês fazem aquele acolhimento muito bacana, e vocês vão dando voz, vão dando escuta, vão dando possibilidades de atuação para essa pessoa. Então, eu acho que essas são possibilidades, é essa rede que a gente vai formando aí. E essa rede vai fazendo com que esses indivíduos vão retornando também, né, às suas atividades normais. A gente pensar na pandemia, a gente teve aí redes, né, e a gente tem ainda grupos que fizeram atuações extremamente importantes para diminuir a fome, para diminuir a falta de produtos de limpeza. Então, essa rede de proteção, ela é muito importante, né? Então, eu vejo que vocês têm um caminho bem bonito construído aqui. Bom, gente, como o nosso horário já chegou lá, os ponteirinhos já está dizendo assim, é hora de encerrar, mas nós vamos encerrar ainda com um comentário que o Aloysio fez aqui, que eu acho muito interessante passar. Ele diz que, em matéria de educação, todas as abordagens pedagógicas trazem a sua contribuição. Precisamos aproveitar o melhor de cada uma, né? De cada abordagem pedagógica. Então, eu acho que isso que é o importante, né, Fabiana? Não podia encerrar de maneira melhor, Não. né? Acho que é isso, é a gente poder olhar para tudo, né? Respeitar movimentos e histórias construídas e poder saber, assim, como é que deste montante aí, o que é melhor para esse movimento educativo que a gente tem aí, né, na nossa rede. Eu acho que não podia encerrar de maneira melhor, é isso mesmo. Eu acho que é respeito a essa diversidade, seja ela de que grau for, de metodologia, de ser humano, de cor, de raça, enfim. Acho que a melhor coisa é essa mesma. Nós te agradecemos, Fabiana, por estar aqui conosco, iniciando nessas nossas atividades dentro da área que nos propomos, né, que é a educação, nesse mês de outubro, dentro da nossa Feira Cultural Espírita da Distrital Vila Maria. Muito obrigada, minha flor. Olha, eu espero ter correspondido a alguma expectativa, assim, pelo menos aquela pequenininha. Espero que a gente possa, talvez em outros momentos também, destrinchar algumas coisas. Eu acho que a gente é isso, né? A gente vai dando amplitude, né? Vai dando voz. E eu agradeço muito de poder estar aqui com vocês. Ai, a Ana colocou aqui, né? O Dagô deve estar muito feliz, tomara, né?
Tomara, espero que sim. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês também. Já falei que é sempre um prazer imenso e é sempre uma emoção muito grande de estar aqui com vocês, viu? Vocês fazem parte aí dessa nossa história, fazem parte da história aí do meu pai, que ampliou para a família. E eu falei, olha, da próxima vez que a gente se encontrar, eu vou puxar o mural e vou trazer a foto de vocês, para vocês verem que fica lá. Vai ser muito bom. É lá no Gabi mesmo. Eu acho que você deixou algumas dúvidas, então nós vamos ter que trazer no futuro muito breve, novamente, para conversar com a gente. O que você acha? Ah, com toda certeza. Te agradecemos imensamente, meu amor. Leva nosso abraço para toda a família, para a mamãe, para a irmã. É uma família de educadoras, viu, gente? A mamãe foi educadora, a irmã dela é educadora, só o pai que não era, mas foi educador da família, das filhas. Não Muito é? obrigada. Você vê? Ele foi dando outras oportunidades para a gente, né? Sem sombra de dúvida. Que a gente hoje enxerga e que a gente está também correndo atrás. Eu falo que se eu pudesse ter aproveitado um pouco antes, mas acho que tudo acontece quando é que tem que acontecer, né? Mas é então, assim mesmo, Fabiana. Essa não sensação fica em todos. Pode ficar tranquilo. Não é? Gente, a nossa feira começou de uma maneira muito boa e dia 8, próxima sexta-feira, nós vamos ter o tema Expressando Ideias e Convivendo com Opiniões. E quem vai conversar conosco é a Juliana Pieroni. Ela é psicóloga, já esteve conosco aqui do Gabi e vai também, com certeza, dar continuidade a esse tema tão importante que é a educação construindo um mundo melhor. Nossos agradecimentos à presença de todos. O mês de outubro todinho é dedicado à FEICULT, então fiquem conosco, semana que vem aguardamos todo mundo. Obrigada, Fabiana, mais uma vez. Obrigada, gente. Boa Fabi. Bom final Boa de noite, semana, muito Valeu, obrigada. Fabi, Amanhã já está no YouTube essa palestra, tá? E aí vocês podem compartilhar, podem aí dar um like lá. O Álvaro fica muito feliz quando vocês dão um like. Se inscreve no canal. Você, Aldinha. Ai, Silênio, estou me sentindo toda aqui hoje. Me entregaram nas mãos a reunião. Eu estou mandando no Álvaro hoje. Você vê que legal? Adoro mandar. Você está mandando no Álvaro hoje, está feliz. Tchau, gente. Boa noite. Assim mesmo. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Bom fim de semana. Tchau, Fabiana. Parabéns. Superou Obrigada, as Fabiana. expectativas. Obrigada. Não Alguém disse atendeu. que a Alda tá blogueira. Ela tá blogueira, tá youtuber, né? Tá chique. Ô, minha filha, tô me modernizando. A cara da felicidade. Toda moderninha. Estou feliz, Boa Ana, noite, nós estamos pessoal. na FEICULT. Eu amo esse Oi, evento, Serginho. gente. Com certeza. É um evento Valeu, que galera. nos traz grandes lembranças. Boa noite e Boa até noite, Donaizinho. a próxima. Donaizinho Amanhã. tá com Olha, gatinho Luiz, lá. obrigada pelas contribuições, pela presença, Luiz. Foi Lázaro muito já bom. foi. Por que o Amorim hoje ficou tão calado, hein, gente? É porque nós brincamos com ele no início. Acho que foi. Ficou com vergonha. Não, fiquei calado porque estava muito bom ficar ouvindo. Ah, bom, tá vendo? Tava bom Safado? mesmo, isso é verdade. Ah, tava bom mesmo. Ouvi, Olha Fabiana, o gatinho lá do Donaizinho, lá no fundo. Aê, agora tá dormindo. Agora o Donai está ouvindo Agora e não tá vendo. ouvindo, Então, Donai. beleza. Legal. Ai, que Então bom, tá, pessoal, Donai. tem que encerrar Donai, o vídeo. muito obrigada. Encerrar. viu? Tchau, Sua seu presença nos Lázaro. honra. Tchau, Maquete. gente. Tem que fechar, Tchau. fechar. Valeu, Fabi. Dá Beijo, pra todo Fábio. mundo aí. Beijo, Beijo, Martinha, gente. Álvaro, Boa noite. Bom fim Fabiana. de semana. Beijo na Tchau, mãe, gente. por favor.